2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, a Igreja de Cristo está vivendo um tempo muito perigoso, muito perigoso. E esse perigo é por causa da mudança e objetivos de prioridades de muitos crentes. E muitos pregadores hoje são formados e são treinados, para pregarem uma mensagem para a pessoa viver aqui e agora. Tudo é aqui e agora. As mensagens hoje nos púlpitos, pouco se fala sobre o céu. E quando fala no céu, é para trazer as benesses do céu para cá, para viver aqui. E pouco ainda se fala no inferno. Não se fala mais sobre a realidade do inferno. Hoje as pregações são tudo para o homem. Tudo para o homem. Diferente, irmãos, da Idade Média, Na Idade Média as pessoas tinham interesse pelo céu, muito grande pelo céu. O interesse era tão grande que eles até compravam um pedacinho lá no céu. E a Igreja Católica Romana explorou bastante esse nicho religioso, essa questão de ter um pedaço no céu. O interesse deles era muito grande no céu. Hoje, com o advento das igrejas denominadas carismáticas, elas tomaram o lugar da Igreja Católica Apostólica Romana e elas também estão vendendo o céu, mas não para viver lá nessa dimensão celestial, é para viver aqui. É aqui, nós estamos vendendo um pedaço do céu para você viver aqui. E o pedaço do céu é o seguinte: você tem direito, pela cruz de Cristo, de ter tudo do bom e do melhor aqui. Você tem direito, através da morte de Jesus, expulsar este mal da sua vida, essa doença da sua vida. Jesus morreu para te dar saúde. Jesus morreu para isso e para aquilo. Para te dar um melhor emprego, para você estudar na melhor universidade. Jesus morreu para isso. Então eles estão querendo trazer o céu para cá. Por causa de que isso, irmão? Por causa do amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós vamos ver aqui 3 verdades nesse texto, irmão. No primeiro versículo aí, o apóstolo Paulo está falando para o jovem pastor Timóteo. Timóteo, deixa-me alertar você sobre algo que vai acontecer. Algo perigoso, algo tenebroso, Timóteo. Vai acontecer, Timóteo, uma degradação moral dentro da igreja, Timóteo. Não é no mundo não, irmão, isso aqui não é no mundo. Se fosse no mundo, estava tudo tranquilo, mas não é no mundo. É dentro da igreja, uma degradação moral. Se você está com a Bíblia aberta aí, irmãos, olha o versículo 24 até o versículo 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Timóteo, eu acabei de falar com você para você ter paciência com determinadas pessoas, na expectativa de que estas pessoas
voltem ao arrependimento, que essas pessoas retornem à sensatez. Mas sabe, aí ele começa no versículo 1, mas sabe uma coisa, Timóteo, sabe de uma coisa, você precisa tomar muito cuidado e ter paciência com esse tipo de pessoas dentro da igreja, paciente, ensinar, mansidão, sempre esperando que o evangelho alcance essas pessoas, mas tem um grupo de pessoas que você tem que tomar cuidado dentro da igreja. E eles são tão degradados moralmente, Timóteo, que eu quero falar com você. Você precisa saber disso. Não seja ingênuo, Timóteo. Olhe quem está ao teu lado. Saiba que você tem que conhecer o terreno onde está pisando, Timóteo. Saiba quem é aqueles ou aquelas pessoas que estão te auxiliando, Timóteo, no pastoreio. Tem muita gente jovem, Timóteo, camuflada de crente dentro da igreja. E ele começa, sabe, porém, isso. Fique atento, Timóteo. Tem muitos na igreja que se opõem à verdade por falta de conhecimento. Mas tem muita gente que se opõe à verdade porque não querem mesmo a verdade. Eles estão lá para discutir. Eles estão lá para se opor ao seu ministério. Eles estão lá para confrontar a verdade. Por isso, ele sabe, porém. E Paulo está dizendo, esse que eu acabei de falar com você, é isso mesmo que eu falei. Agora, porém, existe outro grupo dentro da igreja. Existe, você precisa tomar cuidado. Você precisa saber quem são estas pessoas para você não ser pego de surpresa. E ele continua, com eles, Timóteo, você não deve ter relacionamento amistoso. Com estas pessoas que estarão perto de você, você tem que ter uma visão de 360 graus. Olhar tudo, Timóteo. Você é jovem, porque eles são lobos vorazes que penetrarão dentro da igreja para abater as ovelhas. E lembra que o apóstolo Paulo falou exatamente isso lá em Atos capítulo 20, versículo 29, com os presbíteros de Éfeso. Olha, presbíteros, eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E ele deu a mesma instrução para Tito, no capítulo 1, versículo 9 e 10 de Tito, que ele deveria ter uma postura como pastor da igreja, ensinar, duas coisas que Tito tinha que fazer, ensinar e refutar os insubordinados conforme a palavra fiel. Tito, fica de olho quem está perto de você. Agora, irmãos, estamos distantes de Timóteo aqui 2000 anos ou mais, 2000 anos. E já era difícil naquela época para ele. Nos nossos dias, amados irmãos, ainda é muito mais difícil. E esses últimos dias começaram na primeira vinda de Jesus. E essa expressão, últimos dias, que Paulo está usando aqui, é uma série de acontecimentos que foram desenrolando ao longo da história. E nós aqui, queridos irmãos, estamos nas últimas séries desses últimos dias de acontecimentos. E é por isso que nós temos que ficar alertas, porque dentro da igreja, diz Paulo aqui, sobrevirão tempos difíceis para o pastoreio, para manter a doutrina da palavra do Senhor. Mas aí Paulo vai fazer uma lista para eles. Eu vou ajudar você, Timóteo, a identificar essas pessoas dentro da igreja. Então, Paulo vai falar nos versículos 2 a 4, que vai ter um aumento de todos os tipos de vícios dentro da igreja. Todos os tipos de vícios vão acontecer dentro da igreja. Como disse Jesus, será um tempo de aumento da iniquidade. Será esse tempo. Qual é o contexto do nosso mundo, irmão, sobre o estado psicológico e até psiquiátrico das pessoas? O que os psicólogos dizem? Você precisa amar a você mesmo. Você está em depressão? Você está em angústia? Porque você
tem uma baixa autoestima muito grande. Você precisa se reproduzir melhor. Você precisa cuidar da sua imagem. Você está deprimida, angustiada, é exatamente porque você precisa amar a você mesmo. Irmãos, a palavra de Deus nunca diz que nós devemos amar a nós mesmos, nunca diz isso. Não tem nenhum mandamento na palavra de Deus que nós devemos amar a nós mesmos. Tem o seguinte, você deve amar a quem? Ao próximo. E amar a nós mesmos é consequência de eu amar o próximo. O mandamento não é eu amar a mim mesmo, é amar o próximo. E o outro mandamento que tem de amar, que a palavra de Deus diz, é: maridos, amai as vossas esposas. Só. Mas maridos, amai a vocês mesmos. Não, vocês têm que amar as vossas esposas. Mas amar a nós mesmos é uma marca da queda dentro de um coração irregenerado, não transformado pelo Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo começa aí: pois os homens serão egoístas, ou seja, amando a eles mesmos. Agora, queridos irmãos, dá uma olhada aí na sua rua, olha no seu bairro, olha como os homens estão se portando, né? As indústrias dos cosméticos, eu estava dando uma olhada um dia, elas ganharam muito dinheiro, as indústrias dos cosméticos, né? Por quê, irmãos? Elas investiram bilhões e ganharam 10 vezes mais do investimento. Por quê? Por causa disso aqui, o amor a si mesmo. O amor a si mesmo. A palavra de Deus não está dizendo para você ser descuidado com seu corpo, descuidar de você. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Para você andar relaxado, não é nada disso. A palavra de Deus está dizendo: cuidado com esse amor a si mesmo. Isso pode ganhar proporções gigantescas que vai cair numa idolatria chamada de culto ao corpo. Culto ao corpo. Olha as academias. Quantas academias tem aqui no bairro Guanabara? Não sei. Talvez tenha umas 5, não sei. Ou na região aqui deve ter umas 10 academias. E você vê pessoas dispostas para malhar bem o corpo, para ter um corpo bonito, e isso também não tem problema nenhum, tem nada de errado nisso, mas aonde que este mundo está nos levando e qual é a leitura que nós, Igreja do Senhor, temos que fazer com tudo isso que está à nossa volta? Olhando para essa disposição, até mesmo de crentes, de frequentar essas academias, eu não estou dizendo também que esteja errado, mas tem muita disposição para fazer isso, mas não tem a disposição, a mesma disposição, talvez nem 10% dessa disposição para estar na igreja e fazer a obra do Senhor. O que está acontecendo? Porque o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, Igreja de Guanabara, olha, nos últimos tempos as pessoas serão amantes de si mesmas, dos seus prazeres, da sua vida. Irmãos, hoje nós vemos homens indo ao salão de beleza, né? Nós vimos hoje homens fazendo sobrancelha, pintando cabelo de branco, de preto, de vermelho, de verde, de amarelo, e, sei lá, pondo brinco, pondo piercing, tatuando. Por quê? Não, isso é para... Não, uma palavra de Deus diz: isso aqui é o quê? Amante de si mesmo. E eu não duvido que tenha crentes caindo aí, andando por esses caminhos do culto ao corpo, né? Eles estão andando, dizem que é crente, falam que servem a Deus, mas cai aqui que o apóstolo Paulo está falando: amante de si mesmo. Eles estão indispostos demais, cansados demais para vir à igreja, porque estão amando a si mesmo, e isso é pecado. Esse amor a si mesmo, esse culto ao corpo, isso é pecado. E quantas
moças, né, lindas, que casam, eu já ouvi algumas dizerem, eu não vou ter filho, vai estragar o meu corpo. Filho estraga o meu corpo. Eu fiquei pensando, bom, se não quer ter filho por causa disso, isso é o que, irmãos? Isso é pecado. Agora, se não quer ter filho por outras razões, ok, não tem problema nenhum. Mas porque está cultuando o seu corpo, amante de si mesmo, irmãos. Por isso que de amante de si mesmo ou egoístas, um pecado dá à luz outro pecado, sabe? Um pecado para existir precisa do outro. O amante de si mesmo, o egoísta, dá à luz ao avarento. Ele quer mais. Quanto mais ele fica fit, ele quer mais ficar. Ele quer mais beleza, ele quer mais dinheiro, e ele busca o dinheiro, e ele não ele quer ganhar muito bem para manter o seu egoísmo, o seu amor próprio. E do avarento vai também mais ainda para o jactancioso. Ele quer mostrar, ele quer empinar a cabeça e dizer, olha quem eu sou, olha aonde eu cheguei, por meu mérito, hein? E dizem. Aí eu fico pensando, amados irmãos, será que Paulo estava certo de falar que isso está acontecendo dentro da igreja? Será que Paulo não está errado? Será que ele não errou em dizer que essas coisas aconteceriam dentro da igreja? Jactanciosos. É um fanfarrão, porque ele diz possuir uma grandeza que ele não tem. Aí vem o arrogante, e vai, irmão, essa escalada do pecado. Arrogante. Ele pode até demonstrar humildade na sua apresentação pessoal, mas o seu coração despreza o outro. Olha lá. Olha, você vê. Não sabe nem falar direito. Olha, você vê a expressão física dessa pessoa. Ele está bem acabadinho, né? E lá dentro, ele não fala. Ele olha, e tá lá dentro do seu coração, despreza o irmão. Ele é arrogante. Arrogante. E sabe aonde vai dar o arrogante? Porque o arrogante não fala, ele só olha e despreza. Não quero fazer amizade com esse tipo de crente. As pessoas do meu convívio dentro da igreja é fulano e cicrano. Não quero saber de fazer contato com aquelas pessoas. Sabe o que vai dar, irmão, do arrogante? Vai para a blasfema, blasfemadores. Não tem jeito. O arrogante guarda no coração o que ele acha. O blasfemador, ele fala. Ele dá voz ao seu coração. O blasfemo é como se tivesse um cano ligado dentro do seu coração, drenando as sujidades que estão lá dentro do seu coração, drenando o esgoto que está lá dentro do seu coração. E dá para sentir, irmãos, o fedor desse pecado, dessa blasfêmia. Ele reverbera injúria ao próximo, menospreza. E ninguém blasfema com o coração. Ele blasfema com palavras e com atitudes. E disso, irmãos, vai embora. O apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, presta atenção. Dos blasfemadores, dá a luz também aos desobedientes aos pais. Aqui, irmãos, está o maior perigo para uma nação e para uma igreja, onde tem filhos desobedientes aos pais. Hoje nós vemos uma juventude que não respeita a autoridade, seja autoridade política, autoridade policial, autoridade paterna, autoridade eclesiástica. Eles não respeitam a autoridade. Eles passam por cima de tudo. Então, começa tudo no egoísmo para chegar nesse nível tão baixo de pecado, que é, de fato, a desobediente aos pais. E tudo começa onde? No amor próprio, no egoísmo. O pecado interior dá à luz à ingratidão. O ingrato é aquele que conseguiu tudo pelos méritos próprios, que é outra manifestação de orgulho. Do ingrato, irmãos, vai aí para o irreverente, que é a palavra grega que é profano, que não tem apreço por sagrado.
Ele não tem apreço pela lei. Ele passa por cima de todos. Ele não tem apreço pela ética, os bons costumes. Infelizmente, eu vi o presidente da República um dia falando, o atual presidente da República, dando uma entrevista para um canal aí de televisão, ou de rádio, não sei, eu acho que é no podcast, ele falando que ele vai combater 3 coisas no Brasil. Dizendo que no Brasil tem 3 coisas que precisam ser combatidas. Essa turma do Pátria Amada, essa turma do cristianismo, da religião, e essa turma dos costumes. Ele disse, eu reuni com Emmanuel Macron na França e nós estamos juntos para nós combatermos isso. Para combater a Pátria Amada, essa turma do Pátria Amada, dos bons costumes e da religião, do cristianismo. Eu fiquei olhando aquilo e me lembrei de que o apóstolo Paulo está falando sobre o profano. Ele não tem apreço pela lei, não tem reverência a Deus, não tem reverência a ninguém. A questão é que isso está lá fora. É o presidente da República que diz isso. Agora, o problema maior, irmãos, é quando isso acontece dentro da igreja. Que não tem apreço pela lei de Deus, não tem apreço pela palavra de Deus, pelo culto a Deus. Ele é profano de natureza. E o apóstolo Paulo está dizendo, esta pessoa ofende a decência fundamental da fé cristã. Ele não tem apreço nenhum pelas autoridades constituídas dentro da igreja, pela liderança da igreja. O profano não obedece ninguém, ele questiona todo mundo. No meu tempo não era assim, e não obedece, não adianta. E desse profano ou irreverente, que a nossa tradução traz aí, vem para desafeiçoado, sem amor familiar. Não tem amor à família, não tem amor à família de Deus. Os gregos diziam que uma pessoa desafeiçoada é quando ela não enterrava os seus mortos ou quando não amava a sua pátria e não tinha consideração por Atenas, diziam os gregos. Esta era uma pessoa desafeiçoada e os filósofos diziam, não converse com essas pessoas. Irmão, se não houver amor à igreja, é sinal de que não existe amor a Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala de desafeiçoado, não ama o país, não ama a família, não ama os bons costumes, não ama a igreja e, consequentemente, não ama a Deus. E estas pessoas, e eu fico aqui de novo me perguntando, eu só sei que é para a igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo dentro do contexto de igreja. Mas Paulo, mas o senhor está certo que isso aqui é para a igreja? Sim. Gente desafeiçoada dentro da igreja, que não tem amor à família, que ofende os outros, que provocam escândalos dentro da igreja. Pessoas não têm amor à igreja e nem à família. Mas aí continua, são implacáveis ou irreconciliáveis, quebram acordos feitos, sejam eles de que natureza forem, e não estão dispostos, amados irmãos, a se retratarem em favor daquele que ele prejudicou. Isso é uma demonstração de egoísmo e uma demonstração de jactância pessoal. Os reconciliáveis nunca erram e nunca estão dispostos a cumprir leis. Há pessoas dentro da igreja que não adianta aconselhamento. Elas até dizem, não, o seu conselho está certo, mas não estou disposto a fazer. Eu não vou fazer. E desse pecado gera outro pecado, caluniadores, ou mesmo que fofocas maliciosas. Olha, irmãos, eu até conferi de fato em várias versões do grego, mas é isso mesmo. Essa expressão aqui no grego, caluniadores, é diabolos. Mas colocando tudo dentro de um contexto geral, o que essas pessoas fazem são fofocas. Diabolos ou diabalos é aquela pessoa que ficava entre uma pessoa e outra. Ele pegava o que essa pessoa falava e atacava a outra. Dentro da igreja tem isso, irmãos. Será que tem pessoas dentro da igreja? Eu não estou dizendo dentro de uma igreja local, mas dentro desse conglomerado aí, com certeza tem. Pessoas que falam mal um do outro, às vezes na mesa
do almoço, falando mal do irmão, falando mal da irmã, falando mal da igreja, e estas pessoas aqui são caluniadoras. Se falam a verdade, ok, mas se estão falando mentiras sobre aquela pessoa. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, fiquem atentos, porque essas pessoas caluniadoras têm o propósito de destruir a reputação de alguém. Quer destruir a reputação. Mas aí vai para o outro pecado, sem domínio de si. Eles são caluniadores e não têm domínio de si mesmo. Eles não têm nenhuma disciplina. Não têm. Seus desejos são desenfreados. E o que vem à mente para falar, eles falam. Não importa se o que ele vai falar vai ferir o sentimento de alguém dentro da igreja. Falam mal. E desses sem domínio de si, nós temos aí agora cruéis. São pessoas que têm a mesma natureza selvagem de um predador. Ele quer matar. Ele até ri dentro de si por ver a vida de um irmão sendo destruída. De ver a vida de uma pessoa sendo jogada na lata de lixo. De ver a reputação de uma pessoa sendo jogada na lata de lixo. Ele é cruel. E é difícil detectar isso, irmãos, porque o cruel é lá dentro dele. Essa crueldade está lá dentro dele. Ele olha sem piedade para aquela pessoa e deseja todo o mal para aquela pessoa no seu coração. Mas ele é tão disfarçado que ele passa uma sensação de muita piedade, de uma pessoa muito amorosa. E desses cruéis, o pecado vai gerando outros pecados que é inimigos do bem. Os cruéis matam sem piedade a reputação, a honra e até o físico. E os inimigos do bem, além de não praticar coisas boas, têm ódio mortal de quem faz o bem. Essas pessoas não têm interesse no bem da igreja e lutam para que nada de bom aconteça nela. São aqueles do contra. Eles odeiam o que deve ser amado e amam os que deve ser odiado. Tudo tem que girar em torno de si mesmo. Se ele não fizer, ninguém faz certo. Só ele faz certo. Só ele. Se ele não for o professor da escola bíblica dominical, a escola dominical anda de bancarrota. Porque o outro pode até ter uma formação melhor e ter uma didática melhor, mas ele não. Ele diz, não, eu sou melhor. Ele é inimigo do bem. Ele não consegue ver que o outro está fazendo aquilo que o Senhor quer que ele faça. E vai, irmãos, e não para por aí. O apóstolo Paulo dá uma lista grande para Timóteo. Traidores. Eles fingem que estão do lado de alguém para entregar aos seus inimigos. Fingem que estão ao lado da verdade, mas as ocultas falam que tudo que está sendo ensinado é mentira. Sabe o que o pastor falou lá? Sabe o que o presbítero Enilson falou na escola dominical? Não é isso não. Eles são atrevidos, também, atrevidos. E a palavra aqui é cair precipitadamente para a frente. Alguém teimoso que busca um fim ruim sobre a influência da sua paixão. O atrevido não mede as consequências dos seus atos, das suas falas. Essas pessoas agem com violência, seja ela verbal ou não. Aí vemos enfatuado. Engraçado que essa palavra aqui no original é tufão. É como se fosse a pessoa estivesse envolto numa fumaça que ele não consegue enxergar nada ao seu lado. Ele está dentro de um turbilhão de fumaça que ele não vê nada. Ele só vê ele. Só vê ele. Ele é arrogante. Ele é enfatuado. Ele é orgulhoso, inchado no seu próprio saber. Você quer ver, nosso português é uma pessoa chamada estúpida. Uma pessoa estúpida. Você quer um exemplo disso? Você lembra de John Lennon, que ele falou? Uma frase muito estúpida,
que ele disse. Ele disse o seguinte, abre aspas, o cristianismo desaparecerá. Ele vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir isso. Estou certo e provarei que estou certo. John Lennon. Nós somos os Beatles mais populares do que Jesus. Qual foi o fim do estúpido, do infatuado? O próprio fã o matou. O apóstolo Paulo, nós estamos falando de John Lennon, que morreu há muitos anos, que está lá no mundo, né? Mas o apóstolo Paulo está falando de gente dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Ele é vaidoso, né? Nas suas palavras. Aí, por último, irmão, nós temos aí mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é uma característica de pessoas que estão na igreja, que gastam quantia exorbitantes consigo mesma e questionam qualquer contribuição que dá na igreja. Questionam. O Novo Testamento ensina isso mesmo, pastor? Será que está certo isso? Ele questiona essas coisas. Ele tem mais amizade, ele é mais amigo do prazer dele do que amigo de Deus. E o que vale é ele, a sua satisfação. Você lembra que o profeta Ageu, quando o povo estava retornando lá do cativeiro, eles alegres, voltando para Jerusalém, o profeta Ageu observando, você sabe que a reconstrução do templo, o dinheiro da reconstrução do templo, veio do imperador. O imperador mandava o dinheiro e mandava mão de obra para que o templo de Jerusalém fosse reerguido. Sabe o que ele estava fazendo? Pegando o dinheiro e construindo suas casas. Depois de dar uma lida lá no primeiro capítulo de Ageu, o profeta chegou perto dele e falou, olha, assim diz o Senhor, por que vocês estão vivendo em casas apaineladas? Quem sabe o que é apaineladas? Casa cheia de painéis lindíssimos. Painéis lindíssimos da natureza, as paredes lotadas de painéis lindíssimos. Casas apaineladas. E a minha casa em ruína? Não, está errado. Eles estavam pegando o dinheiro que o imperador estava mandando para reconstruir o templo de Deus Jeová e estavam gastando com os seus afazeres. Irmãos, quem ama a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, quem ama o prazer, ele não mede esforço para gastar com ele mesmo, mas ele questiona qualquer coisa dentro da igreja se for fazer algo que vai mexer no bolso dele, porque ele é amante do prazer, ele é amante de si mesmo. Então, e agora, por último, o apóstolo Paulo fala assim, é difícil, Timóteo, detectar, por isso que eu te dei essa lista, mas cuidado, porque você não vai ver estas pessoas vestidas com essa roupa de blasfemador, de amante de si mesmo. Eles não vêm vestidos assim. Olha o versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também dele. Timóteo, eu estou te dando essa lista, mas você não vai descobrir isso assim, porque eles não vêm escrito na testa deles. Olha, eu sou assim. Eles têm uma roupagem de religiosidade muito bacana e até encantadora. Eles têm uma postura que você olha para essas pessoas e vocês falam, a gente chega a uma conclusão, que crente é esse? Que exemplo de pessoa? Mas você não sabe o que está acontecendo no coração dele, você não sabe o que ele está falando lá fora, você não sabe o que ele está fazendo lá fora. Por isso que o apóstolo Paulo diz, isso aí é uma falsa piedade. Ele está só vestido com a piedade, mas lá dentro não tem nada de piedade, lá dentro. E o que é piedade? É senso de reverência e temor a Deus. É alguém que reconhece de todo o seu coração o que Deus é e o que Ele é. Deus é grande, Deus é poderoso, eu não, eu dependo de Deus. Ele veste como ele depende de Deus, mas o seu coração não. Não é isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado, Timóteo, cuidado porque ele é difícil de ser identificado, ele tem forma de piedade. É ter um estilo de vida prático, irmãos, correspondente com o caráter de Deus. Piedade é exteriorizar de forma visível a santidade
e o caráter de Deus que está dentro do seu coração. Não é somente falar, é falar e mostrar com sua vida. E muitas pessoas, irmão, dentro da igreja, defendem os postulados da religião, são rígidos, são implacáveis na forma, mas suas vidas somente é uma embalagem vazia e sem conteúdo. Aqueles que levam a sério a doutrina do batismo, defendem a doutrina do batismo, da ceia do Senhor, dos hinos do inário. Vamos cantar, pastor, só hinos do inário. Não vamos ter guitarra na igreja, não vamos ter bateria. Você olha para essa pessoa, você diz, ele é conservador. Essa pessoa é conservadora. Que piedade essa pessoa tem. Pastor, acho que esses hinos espirituais, nós precisamos tirar isso da igreja. Nós temos que ter órgão, piano, bateria, não, pastor. Nós somos, no nosso contexto aqui, né, queridos? Nós somos presbiterianos. Tem uma forma de piedade, defende a bandeira da igreja, mas lá no coração, não. Lá no coração, não. Agora, procure esses crentes na reunião da igreja. Procure esses crentes na reunião de oração. Procure esses crentes na escola bíblica dominical. Procure esses crentes envolvidos com os trabalhos da igreja. Você não acha. Você não acha, mas criticam do lado de fora os hinos cantados, criticam o culto. Mas se procurarmos, irmãos, a forma, acharemos muitas formas. Mas se procurarmos atentamente, o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, procure atentamente, porque forma você vai achar muitas, mas piedade, Timóteo, vida com Deus, poucos dentro da igreja você vai encontrar. Pessoas que fazem muito barulho, que vão fazer, mas não fazem nada, não fazem nada. Não sei se eu já falei aqui para vocês sobre o vovô e o seu neto no alto do morro. O avô pegou o seu netinho lá para o alto do morro, lá na fazenda, para conversar, pegar algumas frutas naturais e bater um papo com o seu neto. E ele ouviu um barulho de uma carroça vindo longe. Ele falou com o seu neto, está vendo aquela carroça que está escutando o barulho dela, meu neto? Estou, vovô. Aquela carroça está vazia. Aí o neto riu e falou, vovô, o senhor nem está vendo a carroça, o senhor está só escutando o barulho. Ele falou, não, carroça cheia não faz aquele barulho. Isso é barulho de carroça vazia. Carroça cheia faz outro barulho. O vovô sabe, o vovô entende. E quando a carroça passou perto dele, ele falou assim, lá, a roda está até pulando, tão vazia. Um barulhão, mas não tem nada dentro. E essas pessoas, irmão, que têm a forma de piedade, têm uma sutileza, né, uma visão de obra, que a gente fica até com vergonha, né, de conversar com essas pessoas. Gente, mas não fazem nada. Só tem barulho, só sabe criticar. Tudo está errado. Aí o apóstolo Paulo diz, forma-se em piedade, aqui nas entrelinhas, é como uma cozinheira usar muito tempero numa carne podre. Muito tempero, mas a carne está podre. É como aquela pessoa que trabalha com a madeira, passa muito verniz porque a madeira está cheia de defeito. Quando você vê essas formas lindas, essas coisas bonitas, essas pessoas muito... eu não sou contra, irmãos, a questão da forma. Precisa ter forma na igreja, precisa ter rito, a igreja precisa ter. Mas não é isso que é a piedade. Às vezes tem isso e não tem a piedade. O que o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, você não vai identificar essas pessoas que eu estou te falando aqui, porque eles não vêm vestidos de jactanciosos, de arrogantes, de atrevidos, de desobedientes aos seus pais. Eles vêm vestidos de piedade. Às vezes oram, irmão, na igreja, que dá oportunidade para orar, que a gente, talvez eu fico até com vergonha de orar publicamente perto desse irmão, de tanta forma, de tanta linguagem rebuscada, de tanta
domínio do português, que você diz, meu Deus, eu fiquei envergonhado agora de orar perto dessa pessoa. E ora com ímpeto, com um fervor que você fala, que isso? Essa pessoa ora o dia inteiro. Essa pessoa lê a Bíblia o dia inteiro. Mas não, irmão, só tem a forma. A piedade não tem. Não tem. Não ama Cristo, não ama a igreja. E qual aqui, irmãos, essas prioridades bíblicas? O que nós temos que observar agora no mundo e dentro da igreja? Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, olha ao seu lado. Olha ao seu lado, dentro da igreja, cuidado. Não seja ingênuo. Fica observando, porque a igreja está dentro de um contexto que precisamos olhar todas essas coisas para que possamos, irmãos, pregar o Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo aqui, ô Timóteo, repreende, instrui, tenha paciência com esse grupo que de fato não sabe. Esse grupo de fato que precisa saber. Mas toma cuidado, sabe, porém, que você vai enfrentar dificuldades dentro da igreja. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, ó Timóteo, sabe também, Timóteo, que aquele que quer servir a Cristo piedosamente sofrerá perseguição. E Jesus Cristo falou que aonde estão os inimigos do homem? Aonde estão os inimigos do homem? Onde estão os traidores? Se você quiser dar uma conferida aí, Mateus capítulo 10, eu estou aqui terminando, Mateus capítulo 10 e versículo 21. Mateus 10 e 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Olha, Jesus falando para os discípulos. Paulo está falando, Timóteo, dentro da igreja tem essas pessoas. Jesus está falando para os discípulos, sabe quem que vai trair vocês? O pai de vocês, os filhos. E vamos aqui, não está no texto, mas vamos dar uma esticada. As noras, as sogras, os genros, vão trair vocês. Trair. Vão levantar contra vocês. E Jesus aqui diz que os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Filhos matando seus pais. E Jesus está falando aqui no contexto da vida dos discípulos, na família deles. Dentro da igreja, queridos irmãos, dentro da igreja. Por isso que o apóstolo João diz, olha, filhinhos, não dei crédito a qualquer espírito, provai e vede se os espíritos procedem de Deus. Procedem de Deus. Vocês precisam provar. E aqui Timóteo fala, Timóteo, sabe que vai vir tempo difícil e é dentro da igreja. Amados irmãos, isso é uma marca da volta de Jesus, característica da volta de Jesus, porque quando nós vemos essas coisas acontecendo dentro da igreja, não que isso é novo, sempre aconteceu isso, mas o apóstolo Paulo está dizendo que isso ganhará uma proporção gigantesca, uma proporção superlativa nos últimos tempos. As pessoas, sim, serão amantes de si mesmas, as pessoas não medirão esforços para o seu prazer, para gastar com o seu prazer, para se deleitar em si mesmo, isso dentro da igreja. Mas não terão os mesmos esforços para estar na casa de Deus, cantar louvores a Deus, estudar a Bíblia, ler a Bíblia junto. Não, não terão. Então, terão 1001 desculpas. Por causa do quê? Por causa do amor próprio, por causa do egoísmo, por causa da jactância, por causa que eles são irreconciliáveis, são profanos. Tem uma Bíblia na mão,
talvez veste um paletó bonito, uma gravata impecável, prega muito bem, mas só tem a forma, piedade não tem. Aí qual é a nossa visão hoje, irmãos, disso tudo? O apóstolo Paulo está dizendo nas entrelinhas para Timóteo: Timóteo, o mundo vai piorar. O mundo vai piorar e não vai melhorar. O que você ouve aí dos falsos profetas aí fora? O mundo vai melhorar. É só você ter fé. É só você buscar a Deus que o mundo vai melhorar e vai melhorar para você. Não, irmãos, definitivamente não. O mundo vai piorar. E as coisas vão piorar dentro das igrejas locais. As coisas vão piorar. Porque aquele que perseverar, Jesus falou claro aqui em Mateus 10, aquele que perseverar até o fim, haverá sim uma tomada de decisão, e essas pessoas que não se enquadram, esses crentes que não se enquadram dentro dessa lista que o apóstolo Paulo colocou, essas pessoas que vão perseverar. As demais não, as demais vão de mal a pior, como o apóstolo Paulo falou. Olha, Timóteo, não se engane, porque os perversos vão de mal a pior. Você acha que esse nível está demais? Pode ter certeza que eles vão ser mais perversos. Quanto mais o tempo passar, mais perversos eles serão. E quando tem uma liderança que quer servir a Deus, que quer pregar a palavra de Deus, com certeza pode se preparar para sofrer ferrenha oposição. Com certeza. É isso, irmãos. Vamos olhar ao nosso lado. Vamos olhar o que está acontecendo dentro da igreja. No mundo nós já sabemos o que está acontecendo, mas dentro da igreja assusta, não assusta? Essas coisas? Dentro da igreja? Porque aqui é uma comunidade de santos, né? Mas tem muita gente que só tem forma, a piedade não. E Paulo fala a Timóteo, não tem relações amistosas com ele, foge deles.